Então, convido os irmãos a abrir no Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Falemos durante a manhã, sobre uma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo. E vamos estar falando nessa noite novamente. Uma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo. Você conhece alguma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo? Quem conhece? Conhece mesmo? Você é uma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo? Glória a Deus. Assim devemos ser, preparados para a volta de Jesus Cristo. Mas será se de fato estamos vivendo como uma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo? Cadê os amém? Tiveram amém que conhecia uma igreja preparada, que era, mas na hora se é de fato, os amém sumiram. Né? Então vamos ver, vamos descobrir se nós somos verdadeiramente uma igreja preparada, se nós estamos preparados para a volta de Jesus Cristo. Porque a volta de Jesus Cristo é algo que já fala há quase 2000 anos. Isso de quando Cristo veio ao mundo, né? Mas antes de Cristo vir ao mundo, já falava que ele viria e que depois teria uma volta desse filho para buscar a sua igreja, buscar a noiva, né? Mas nós vamos descobrir nessa noite se nós, de fato, estamos vivendo como uma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo, se nós verdadeiramente estamos esperando a volta de Jesus Cristo. Quando é que Jesus Cristo irá voltar? Você sabe? E como você está esperando, se você não sabe a data? Pela fé? Você esperou hoje a volta de Jesus Cristo? Quando você acordou hoje, você disse: Senhor, estou te esperando voltar. Você esperou? Ou você se levantou, foi fazer os seus afazeres, a sua rotina do seu dia a dia, né? Então, quando nós paramos, nós começamos a olhar, nós vamos ver que nem todos os dias nós esperamos a volta de Jesus Cristo. Não é verdade? Quem concorda comigo? Que nem todos os dias nós levantamos e nos programamos para a volta de Jesus Cristo. Não é isso? Cremos até se Jesus Cristo vier, quando ele vier, nós seremos salvos. Cremos nisso. Mas nem todos os dias nós esperamos a volta de Jesus Cristo, né? Então já ficou o spoiler aí que nós nem sempre esperamos a volta de Jesus. Então vamos lá para o texto bíblico. Vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Versículo 1 ao versículo 13 nos diz do capítulo 25. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, porque você não sabe o dia nem a hora. Então Jesus Cristo está falando a respeito da volta dele. Jesus Cristo estava ainda na terra, estava ainda discipulando,
estar preparando a plantação da sua igreja, e ele começa a falar a respeito da volta dele. Jesus Cristo vai mostrar também no capítulo 24 sobre os sinais dos finais dos tempos. Então, quando ele fala sobre os sinais do final do tempo, ele diz que chegará um tempo que irá acontecer coisas terríveis, que irá ter terremotos, que irá ter guerras, que irá ter pais contra filhos, que irá ter amigos contra amigos, que o amor de muitos se esfriarão por conta da maldade. Ele também agora começa a dizer, olha, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 que não são prudentes. Então, quando ele traz agora essa imagem, ele faz essa parábola, ele conta essa história para ensinar a respeito do reino de Deus, ele está nos mostrando que nós, a igreja do Senhor, nós que somos os seus filhos, somos o povo de Deus, nós somos a noiva. Então, nós somos a noiva. E somos nós que agora esperamos pela volta do noivo. O interessante é que na cultura judaica, o noivo, quando era o casamento sempre era celebrado à tarde, e a noiva ficava dentro da casa esperando a chegada do noivo. Ele ficava junto com as suas amigas, junto com as damas de honra, esperando a chegada do noivo. E elas começavam a esperar após o pôr do sol. E aí acendia as suas candeias e ficava esperando. Quando o noivo se aproximava, ela era avisada que o noivo estava chegando. E agora elas se preparavam, elas iam receber à porta da casa o noivo. E agora eles iam celebrar, agora iam participar do banquete junto com o noivo. Então elas acendiam a candeia e esperavam o noivo chegar. O interessante é que o texto vai mostrar que 10 virgens, 5 foram prudentes e 5 não foram prudentes. E Deus agora vai trazer esse exemplo para nos mostrar que nem todos que estão na igreja são prudentes. Que nem todos que estão vivendo, que diz que crê, por isso que Jesus Cristo vai falar também ainda em Mateus, lá no capítulo 6, vai falar que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Porque nem todos que diz que é de Deus, nem todos que diz que acredita em Deus, está vivendo esperando o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, estarmos preparados. E preparado é o mesmo que arranjada, disposta, organizada, pronta. Então nós precisamos termos uma vida pronta, uma vida organizada. A vida do cristão, a vida da noiva de Jesus Cristo, não pode haver pendências para resolver. Tem que resolver tudo quanto antes. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. Nós falamos constantemente, sempre que inicia um novo ano, é um dos votos universais, que o novo ano você será uma pessoa melhor, que o novo ano você será uma pessoa mais dedicada, que o novo ano você irá estudar mais. Outro diz que nesse novo ano você vai agora ter um novo relacionamento com Deus, vai se dedicar mais, aquilo que não fez no ano anterior, vai fazer. Mas o interessante é que com Deus, o interessante é que Jesus Cristo vem mostrar que no reino de Deus, não pode deixar nada para amanhã. Tem que resolver o quanto antes, quanto há tempo. Porque o noivo vinha, mas as noivas não sabiam o horário que o noivo chegava. O que as noivas faziam era ficar preparadas para receber ao noivo. Então nós como a igreja, nós que vivemos como a igreja preparada para a volta de Jesus Cristo, nós temos que esperar por Jesus. Essa é a nossa primeira atitude. Esperar por Jesus. Mas quando eu vou esperar por Jesus? Qual é o dia que eu vou escolher? Qual é o dia que eu vou decidir para esperar por Jesus? Nós precisamos esperar por Jesus todos os dias. Todos os dias. Porque Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. É isso que nós aprendemos, é isso que essa
parábola das 10 virgens, ela vem nos ensinar. O texto, do versículo 1, quando nós lemos, nos diz: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que prepararam suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então elas se prepararam, elas foram esperar o noivo. Então nós que somos a igreja, nós que somos a noiva do Senhor, precisamos esperar pelo noivo. Porque ele pode chegar a qualquer momento. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe a hora da volta e o dia de Jesus Cristo. Ninguém sabe. Só o Pai. Só o Pai. Então eu preciso agora entender que aquilo que a palavra do Senhor nos fala vai acontecer. Então quando ele diz que nós precisamos esperar por ele, é porque verdadeiramente ele vai vir. Pastor, mas que garantia eu tenho? A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Então aquilo que ele falou vai acontecer. Quer ver uma coisa que vai acontecer? Leia o capítulo 24, para você ver o que Jesus está falando, já aconteceu ou vai acontecer. Eu vou ler aqui rapidinho só apenas o versículo de número 11, que diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso é novo? Vocês já viram falsos profetas surgindo e enganando a muitos? Já? Quase todos os dias a mídia mostra, né? Pastores, padres, líderes religiosos enganando a multidão. O falso profeta, sabe quem é? Alguém que está sendo um pastor. Alguém que está a ensinar. Para ser falso, você tem que ser parecido e viver como verdadeiro. Você não pode dizer que esse copo aqui ele é um relógio falso. Você pode dizer? Porque ele não é um relógio. Ele não parece com um relógio. Mas você pode pegar uma cédula de R$100 verdadeira com uma cédula falsa e dizer, essa é falsa, porque ela não é da mesma característica da verdadeira. Então, o falso profeta vai ser alguém que se levanta, alguém que vai exercer a função. Ele diz também que irão aparecer muitos dizendo que é o Cristo. Os irmãos já ouviram alguma vez no jornal passando alguém dizendo que surgiu alguém que era Cristo? Recente, aí ainda existe aí o Henri, mais ou menos assim o nome dele. Nós temos o Cristo até brasileiro, que diz que é o Cristo. Então tudo aquilo que Jesus Cristo fala, acontece. Então nós precisamos agora entender que quando ele diz que nós somos a noiva dele, e que nós precisamos agora esperar, porque o reino de Deus é igual 10 virgens, 10 noivas, que estão esperando o noivo, nós precisamos acreditar, e eu preciso agora viver esperando pelo noivo, esperando por Jesus, porque a qualquer momento Jesus pode aparecer. A Bíblia vai dizer que a volta de Cristo será como quem? Como um ladrão. Algum ladrão já agendou com você a hora que vai ser lhe assaltar? Quem já foi assaltado? O ladrão marcou com você o horário? Não, chegou de surpresa. Todo mundo que é assaltado é surpreendido. Assim será a volta do Filho de Deus. Será sem avisar. E aquele que não está preparado será surpreendido. Segundo, vive de maneira prudente. Olha, então agora eu preciso esperar por Jesus, mas também eu preciso viver agora de maneira prudente. Eu não posso viver a minha vida mais de qualquer jeito. Eu não posso viver a minha vida mais me aventurando. Com Deus não existe o vai que cola, o vai que dá certo, não. Com Cristo tem que ser uma vida de prudência. Aquelas 5 virgens que não levaram o combustível suficiente, elas esperaram que o que tinha levado era o suficiente. Mas não foi. As loucas, as insensatas não estavam preparadas se o noivo demorasse.
se o noivo passasse da hora. Então nós precisamos, amados, sermos prudentes. É isso que o versículo 2 nos mostra. Diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Então qual a noiva você está sendo? Do grupo das prudentes ou do grupo das insensatas, das loucas? Que nós viemos fazer parte do grupo das prudentes. Terceiro, eu preciso também agora, como a noiva do Senhor, estar preparada para encontrar o noivo. Você está preparada para encontrar o noivo? Se o noivo chegasse agora, se Jesus Cristo aparecesse agora para se encontrar com você, você estaria preparado? Sua vida está limpa? Sua vida está pronta para ter um encontro com Jesus? Então nós precisamos estarmos preparados para encontrar ao noivo. O versículo 4 diz: as prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. Olha, as prudentes levaram a candeia abastecida, mas também levaram uma reserva. Elas se prepararam. Nós vamos nos encontrar com o noivo. Se ele demorar, nós temos o suficiente para esperá-lo. Então nós precisamos ter prudência. A nossa vida não pode ser mais vivida de qualquer maneira. Eu não posso viver mais me arriscando. Agora nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso advogado justo e fiel, mas eu não posso fazer uso dessa graça para viver pecando, para viver me arriscando. Não. Eu preciso agora entender que esta graça que me alcançou, esse Jesus que é fiel e justo para me perdoar, que está à direita do Pai intercedendo por mim, ele pode voltar a qualquer momento. E você sabe o que vai acontecer na volta de Jesus Cristo? Ele não virá como seu advogado. Ele não virá mais como seu advogado. Ele não virá mais para te dar uma segunda chance. Ele virá agora para buscar os seus. Ele virá agora como um juiz para separar, para julgar. É dessa maneira que ele virá. Jesus Cristo, quando veio a primeira vez, ele veio como cordeiro, ele veio como filho de Deus para tirar os pecados do mundo. Mas quando ele voltar agora, ele virá para buscar aos seus. Então não haverá tempo, irmãos, para se consertar. Não haverá tempo para se arrepender na volta de Jesus Cristo. Porque você será surpreendido. Então escolha viver de maneira preparada, de maneira prudente. Porque o noivo vai voltar, isto é certo, não tenha dúvida. Por mais que pareça ser uma história antiga, por mais que pareça que já passou muitos séculos, porque Jesus Cristo está falando aqui, bem provável, aproximadamente na terceira década do primeiro século, é quando ele está falando da terceira para a quarta, e aí agora, já se passou quantos séculos? 20 séculos, quase 21 séculos. E nós estamos ouvindo, Jesus Cristo vai voltar. Eu era criança, você era criança, ouvia, Jesus Cristo vai voltar. E o interessante é que nós ouvíamos mais isso. Antigamente as pessoas, há alguns anos atrás, ela falava muito, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. E hoje tem se falado menos. Porque parece que o jornal está batido, o jornal está envelhecido. Mas a notícia, ela é verdadeira, a notícia, ela é real, a notícia, ela é atual. Então, Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento, irmãos. E a sua vida não pode estar de qualquer jeito. A sua vida tem que estar preparada para se encontrar com o noivo. Então, conserte aquilo que você precisa consertar. Não deixe para amanhã, não deixe para quando você chegar em casa. Já faça isso agora. Comece a consertar a sua vida, comece a se preparar para se encontrar com o noivo, porque não sabemos quando. Pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer daqui a alguns segundos, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, não sabemos, mas vai acontecer. E ai daquele que não estiver preparado para o encontro. Ai daquele. Quarto,
está atenta aos sinais. Então, é preciso estar atento aos sinais. O versículo 6 nos traz o sinal que foi dado à noiva. À meia-noite, ouviu-se um grito. Esse foi o sinal. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-la. Então, aquelas noivas, elas se prepararam. As prudentes estavam prontas, estavam atentas aos sinais e foram encontrar o noivo. Então, nós, irmãos, precisamos estar atentos aos sinais. O capítulo 24 é cheio de sinais. O capítulo 24 é tema para uma nova mensagem, porque o conteúdo é vasto. Os sinais do fim dos tempos. Então, se você começar a ver, você vai ver que coisas aconteceram, muitas coisas já aconteceram. Vai falar sobre terremotos, vai falar sobre guerra contra as nações. E isso é novidade? Países, nações, há anos estão em guerras, há séculos. Terremotos, quem nunca ouviu falar de terremotos? Nordeste era uma parte isolada que não tinha possibilidade de ter terremoto. Sergipe já teve terremoto. Lagarto, aqui próximo, teve terremoto. Este ano, o ano passado, mês de novembro, outubro, teve terremoto. Aqui na região, próxima à Glória, essa região aí, foram mais de 15 dias de tremores. Olha, sinais acontecendo, irmãos. Então nós precisamos estar atentos aos sinais. Nós estamos vendo que muitas coisas estão acontecendo. E o interessante é que quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós olhamos que é coisas que vai acontecer somente no futuro. E nós esquecemos que amanhã é o futuro. Nós esquecemos que hoje já foi o futuro. Nós esquecemos que ontem já foi o futuro. Então o Apocalipse está, as revelações estão se acontecendo. Então nós precisamos estar atentos aos sinais. O interessante é que num dia no grupo de discipulado, nós começamos a falar, os irmãos, os meninos começaram a dizer que uns tinham medo, que achavam estranha a leitura de Apocalipse. E eu comecei a fazer a leitura de um capítulo com eles e foi impressionante a cara que eles fizeram. Ficaram chocados. Isso já aconteceu. Já, muitas coisas em Apocalipse já aconteceram. Então nós precisamos, irmãos, igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos aos sinais, porque os sinais estão acontecendo. Aquilo que Jesus Cristo falou, muitas coisas já aconteceram e a igreja do Senhor está dormindo, a igreja do Senhor não está vendo os sinais acontecendo. E nós precisamos estar atentos. Como foi dado à meia-noite, ouviram-se um grito. O noivo está aí. Este foi o sinal. E elas estavam atentas. Quer ver como a igreja do Senhor está preparada para os sinais? Quem lembra daquele vídeo do ano passado que ia ter um dia de escuridão, ou era 2 dias, uma coisa do tipo? Lembra? E o povo, muitos cristãos ficaram apavorados. O que eu recebi de pergunta. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos aos sinais. A Bíblia fala que o dia irá escurecer. A Bíblia fala que na volta de Jesus Cristo, os anjos virão do céu tocando trombeta. E Jesus Cristo irá surgir com eles. Olha, é isso. Então, a volta de Jesus Cristo, o dia que Jesus Cristo vier, este é o sinal. Haverá um raio que irá cruzar o planeta Terra. É isso que nós precisamos estar atentos. Irmãos, então, quando disseram, Jesus Cristo está vindo, Jesus Cristo está ali, Jesus disse, não acredite. Ele mesmo falou, não acredite. Porque quando ele vier, o sinal será claro. Sabe o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? Os mortos irão ressuscitar primeiros. Depois, nós seremos arrebatados, levados às nuvens com os anjos e com Jesus Cristo. Olha, você consegue imaginar, a gente aqui, cemitério aqui. Você começa a ver um mundo de mortos se levantando ali. Os ossos,
Mas não serão mortos não, irmãos. Serão vivos e ressuscitados. Imagine, irmãos. Então, este será o sinal quando ele voltar. Então, não acredite em qualquer coisa. Não acredite. Mas acredite que ele vai voltar. Estudem o capítulo 24. Estude o capítulo 24 de Mateus em casa. Estudem, leiam ele. E continue, vá lendo o capítulo 25. E você vai entender perfeitamente sobre os sinais do fim dos tempos e sobre a volta de Jesus Cristo. Quinto, é preciso também estar disponível para o noivo. Você está disponível para o noivo? Para que o noivo mandar você fazer? Ou você vai fazer igual aqueles que Jesus Cristo chamou e disse: Senhor, mestre, deixa eu enterrar o meu parente. Ou você vai estar igual aqueles que largou tudo e seguiu a Jesus. Então nós precisamos estar disponível para o noivo. Era isso que essas virgens estavam, elas estavam disponíveis. O versículo 7 nos diz: então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Olha, ela ouviu um grito dizendo que o noivo estava próximo. Então elas acordaram, elas levantaram e elas prepararam as suas candeias e ficaram esperando o noivo chegar à porta. Apenas elas ouviram que ele estava próximo e a hora já era a meia-noite. E quando o noivo chegava, na cultura judaica, ele chegava cedo, porque o casamento acontecia após o pôr do sol, ao anoitecer. Então ele chegava cedo. Mas apenas 5 tinham o suficiente para esperar o noivo. Apenas 5 estava disponível para o noivo. No que nós, irmãos, devemos estar no grupo das 5 disponível, das 5 preparadas para servir ao Senhor. Sexto, não faz acordo com insensatas. Olha, com quem você tem feito acordo? Então esse é o bônus para quem veio de manhã e veio agora. Ganhou esse bônus. Não faz acordo com insensata. Versículo 9 nos diz: elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Olha. Então ela não dá aquilo que garante a entrada dela no reino. Ela não entrega aquilo que ela preparou para se encontrar com o noivo. Então, irmãos, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, que irão viver no reino de Deus, não faz acordos com insensatos, não faz acordo com loucos, não faz acordo com ímpios. Ele não pega agora aquilo que ele preparou e vai entregar, ele não vai se contaminar. Então, agora nós temos que entender que elas dizem para ele, para elas, trazendo para nossas palavras, transcrevendo, é que elas disse: a mesma oportunidade que nós tivemos, você teve. Você não se preparou porque não quis. Porque foi falado que o noivo estava chegando. Por que não se preparou? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo tem levantado pessoas por gerações para anunciar a volta de Jesus Cristo. Anunciando constantemente que o noivo vai chegar, e agora quando o noivo estiver à porta, nós vamos fazer acordo com quem não quis nada? Não. Então a igreja do Senhor, e os irmãos sabem, que a igreja não é instituição, é você. Não faz acordos com insensatos. Não faz acordo com loucos. Com quem não tem compromisso com Deus. Não faz acordo. Então, cuidado com quem você está fazendo aliança. Deus até me trouxe à mente agora fazer uma série sobre com quem você está fazendo aliança. Então, talvez seja a próxima série. Né? Com quem você está fazendo aliança.
Então, queridos, nós, quando vivemos como igreja, quando nós vivemos com pessoas orientadas pelo Espírito Santo, agora eu não me associo a pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu não me associo com as pessoas que vivem a vida sem compromisso, a vida de qualquer jeito. É aquele ditado que todo filho ouve dos pais. Pelo menos ouvia, não sei se ainda hoje ouve. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Quem anda com porcos, farelo comes. Ainda se fala isso? Eu acho que isso falava antigamente, não era? Ainda falam? Ah, ainda bem que ainda falam. Então, queridos, nós não podemos fazer acordos com pessoas que não têm compromisso, porque isso é julgo desigual. Isso vale também para adolescentes que querem namorar, e na igreja não está aparecendo o menino, a menina dos olhos, e vai buscar lá fora pessoas que não têm compromisso com Deus. Quando é depois, está os dois lá fora. Então é preciso, queridos, sermos prudentes. É preciso ver com quem estamos fazendo acordos. Então lembre, não faz acordo com insensato. Não faz acordo com pessoas que não têm compromisso. Isso vale também, irmãos, para pessoas que estão dentro da igreja e não têm compromisso. Não devemos fazer acordo. Não devemos. Porque o que ele está falando aqui são 10 virgens que estavam no mesmo padrão. Que estavam vivendo no mesmo ambiente, no mesmo lugar, esperando pelo mesmo noivo. Então nós também vamos ter pessoas, que é o que Jesus Cristo vai chamar do joio e o trigo, eles andarão juntos, crescerão juntos, eles são parecidos, mas os frutos dirão quem é quem. Então nós precisamos ter cuidado, até com quem nós fazemos acordo dentro da igreja. Precisamos saber se realmente é uma pessoa prudente. 7, será reconhecida por Jesus. Este é o melhor. Este é o melhor. A noiva do Senhor será reconhecida por Ele. O noivo vai reconhecer quem é as suas noivas. Foi isso que aconteceu. Ele reconheceu que as 5 prudentes eram a sua noiva, mas as outras 5 ele reconheceu que não era. Então, se você é a noiva do Senhor, o Senhor vai te reconhecer como a noiva. É isso que o versículo 10 nos mostra. Mas ele respondeu. Olha o que ele respondeu. A verdade é que não as conheço. Para quem ele está respondendo isso? Para as loucas, para as insensatas. É para elas. Que não se prepararam, que não deram a devida honra. É para elas. Então nós precisamos agora, igreja do Senhor, entender que quando eu estou preparado para me encontrar com Jesus Cristo, não sou eu que vou mostrar minha credencial para Ele e dizer, Jesus, aqui eu sou sua noiva, aqui eu sou o teu servo. Não, Ele reconhece, Ele sabe quem é você. Coisas que eu não sei da sua vida, coisas que a pessoa dentro da sua casa não sabe de você, Jesus sabe. Ele te reconhece como você é. E Ele sabe se você é uma noiva prudente ou uma noiva insensata. Então, quando nós vivemos como noivo, esperando pela volta de Jesus Cristo, Ele reconhece quem é as suas noivas. 8º e último, não será pega desavisada. Olha, se você está preparado para a volta de Jesus Cristo, não será pego desavisado. Você já esteve esperando por algo e foi pego desavisado? Não, não tem como. Se você está esperando, possa que chegue qualquer hora, possa que atrase, mas não será pego de surpresa. Se você está esperando uma visita na sua casa, você marca com ela para chegar às 10 horas. Mas você está esperando, ela não chega às 10 horas. Dá meio-dia, ela não chega. Dá 1h da tarde, ela chega. Você foi pego de surpresa? Não, porque você estava esperando. Você até pudesse não estar acreditando que ela viesse mais. Mas você sabia que ela poderia chegar a qualquer momento.
Então nós precisamos, irmãos, entender que a igreja do Senhor não será pega de surpresa. A noiva do Senhor não será surpreendida pela volta de Jesus Cristo. Então não tem do que nós estarmos preocupados. Quem é o anticristo? Eu quero saber quem diabo é o anticristo. Eu quero saber, irmão. Quero saber quem é Cristo. É isso que me importa. É isso que me importa. A gente vê pessoas que perdem o tempo discutindo, tentando descobrir quem é o anticristo. Irmãos, isso é tolice. Isso é tolice. Conheça Cristo verdadeiro, que você conhece quem é o falso. É isso. Tão fácil assim, irmãos. Então, busque, invista tempo para conhecer Cristo verdadeiro. E você irá conhecer quem é o falso. Então, quando você conhecer o noivo, quando você saber que é um noivo que você está esperando, você não será pego de surpresa, porque você sabe quem é o seu noivo. Você sabe quem é o seu noivo. E não será surpreendido. Não será surpreendido. Mas se você não conhece o seu noivo, qualquer um pode te enganar. Qualquer um gato no escuro, é pardo, não é assim que diz? Cada um gato no escuro é pardo, né? Cada um cego. Qualquer um. Mas se preocupe em saber quem é Cristo. Ainda não surgiu esse ano quem é o suposto anticristo, não foi? Já ouviram falar que é um anticristo desse ano? Porque todo ano tem um anticristo, né? Trump foi um anticristo, já saiu do poder sem querer sair, mas tiraram. O Papa já foi o anticristo, o suposto anticristo, né? Ah, tem uma coisa aí que estão falando, o Pixel. E aí, é o anticristo? Sabe o que é o anticristo? Todos que se opõem a Cristo. Todo que se opõe a Cristo é um anticristo. Todos. Eu ouvi falar da adolescente, surgiu cartão de crédito. Aí disse, aí é o sinal da besta. Depois surgiu o código de barra, é o sinal da besta. Né? Depois vem aí agora o Pixel. Eu já vi pastor falando que é o sinal da besta. Irmãos, isso é sério. Isto é falta de conhecimento e ignorância. Isto é falta de conhecimento. O que a Bíblia fala é que será um sinal. Pode ser assim na mão ou na testa. Mas isso irá controlar a sua mente. O cartão controla a sua mente? O código de barra controla a sua mente? Ele pode te obrigar a dizer não para Jesus Cristo? Será algo que vai te obrigar. Sabe uma coisa que eu acredito que faz mais sentido? Eu já falei para alguns irmãos. O celular faz mais sentido. De todos que já surgiram, e ninguém fala, o que mais faz sentido é o celular. Sabe por quê? Onde é que está o celular? Na mão direita. E onde? Na tua face. Agora o celular controla a sua mente? Como controla? O celular controla a sua mente. O celular, ele impede de se relacionar com Deus? Como impede? 1 hora, 2 horas no celular, usando o celular, parece 10 minutos, não é isso? E já é comprovado cientificamente que está causando atrofiamento do cérebro. Olha, atrofiamento. Saiu uma pesquisa o ano passado, eu esqueço o instituto que fez a pesquisa, para eu citar como fonte, mas se você for procurar, vai dizer que pela primeira vez os pais
tiveram o QI mais elevado do que o dos filhos. E a causa é uso excessivo de celular. Uso excessivo do celular. Reduzindo o QI da juventude. Irmãos, é terrível o que está acontecendo com a juventude. Aqui eu estou abrindo um parênteses. É terrível. Nós vivemos uma juventude tão tecnológica, mas sem conhecimento. Nós vivemos uma geração que tem o mundo nas tuas mãos, mas não tem conhecimento. Sabe usar o WhatsApp, Facebook, Instagram, aquele outro TikTok, né? Tudo que surge de redes sociais sabe usar, mas não sabe usar para o crescimento. Não sabe usar. Então, se fosse para eu escolher algo para eu dizer que era o sinal da besta, eu dizia que era o celular. Se fosse para eu escolher. Mas eu não digo também que é o celular. Eu digo que é a coisa que faz mais sentido de todos que já surgiu seria o celular. Porque o celular tem controlado. Relacionamentos têm terminado por causa do celular. Casamentos têm terminado. Famílias têm sido destruídas. Pessoas têm perdido empregos por causa do celular. Pessoas têm perdido a vida por causa do celular. Olha, eu hoje quase não atropelei uma menina hoje indo para Colônia, porque eu ia devagar. Mas eu parei o carro, faltando como daqui, aí na câmera. E a buzinei e ela não ouvia. Ainda estava dançando no meio da estrada. E o irmão Valdivino disse, repara, irmão, eu pam, buzinando, e ela não via. Aí foi que o menino estava do outro lado da estrada, veio e tocou nela, quando ela olhou o carro parado. Terrível, irmãos, terrível. Isto é terrível. Então nós, como a noiva do Senhor, nós precisamos estar preparados. Nós não podemos perder tempo, estar nos distraindo com entretenimento, com o que surge, não. Sim, tudo isso é bom, nós devemos usar com sabedoria, mas essas coisas não podem nos dominar, porque nós fomos criados para dominá-la, não para ser dominado. Não para ser dominado. Existe uma série na Netflix, até eu esqueci o nome dela agora, que é sobre as redes sociais. Não sei se é rede social o nome da série. Alguém sabe? É algo do tipo. Que ele vai falar o que aconteceu com as redes sociais, com o algoritmo. O algoritmo é o código. Vocês já prestaram atenção que vocês olham uma coisa uma vez no seu celular e depois aquelas coisas ficam lhe perseguindo por dias? Né? Porque ele oferece o que você quer. O algoritmo sabe onde cada um aqui está. Ele sabe que eu estou aqui nesse momento, todos os domingos com vocês. E ele sabe quem está aqui todo domingo. Eu não sei quem estava aqui, todo mundo que está aqui domingo. Mas se perguntar ao algoritmo, ele vai dizer quem estava aqui domingo comigo. Olha, isto sim é sério. Isto sim tem controlado a humanidade. Né? Isto sim. Então, nós, como a noiva do Senhor, irmãos, nós precisamos estarmos atentos. Né? E um dos fundadores desse algoritmo que iniciou, foi um dos que saíram, que ele estava já sem viver mais, ele saiu das empresas e ele começou a fazer esse trabalho de conscientização. E ele disse que foi construído algo que passou a ter vida própria. Ele disse que o algoritmo hoje tem vida própria. Eles não conseguem parar mais o algoritmo. Criou algo que eles não têm mais controle. Olha, então nós precisamos, irmãos, estarmos atentos aos sinais. Fique atentos aos sinais. E quando você está preocupado que é chip, que é isso que vai botar na sua mão, que vai botar na sua testa, comece a ver aquilo que já está diante dos seus olhos, que já está implantado na sua vida, para você não ser pego de surpresa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao nosso Deus que Ele esteja nos dar sabedoria
para que nós possamos ter discernimento, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, te louvamos, te glorificamos, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus todo-poderoso. O Senhor é o nosso Criador, Pai. E o Senhor nos criou, Deus, com um propósito de glorificarmos ao Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, pedimos ao Senhor, Deus, assim como essa parábola, Deus, que Jesus contou da noiva, ilustrando o reino de Deus. Que nós possamos, Deus, ser como as 5 noivas prudentes. Que nós possamos, Senhor, estarmos preparados, Deus, para Te servir. Preparados, Senhor, para honrar o Teu santo nome, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor esteja guardando a Tua palavra em nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus, esteja nos conduzir, Senhor, para que nós possamos, Deus, a cada dia vivemos como dependente do Senhor, esperando pelo Senhor, Deus, crendo, Deus, que o Senhor vai voltar a qualquer momento, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ter clareza, Deus, de tudo aquilo que pertence ao Senhor. Que nós não venhamos perder tempo, Deus, com aquilo que não aproxima do Senhor, que não leva para o Teu reino. Mas que nós venhamos, Deus, buscar tudo aquilo que nos aproxima do Senhor, que nos leva para o céu, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá uma semana abençoada, Deus. Tudo que nós viemos fazer, Deus, seja tão somente para glorificarmos e exaltarmos ao Teu santo nome, Deus. Não permita, Deus, que nenhum mal venha nos acontecer, Deus, mas que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a nossa vida, nos protegendo, Deus. Nos dá uma semana de prosperidade, Deus. Uma semana de paz, de amor, Senhor. Que todo mal, Deus, fuja da nossa vida, Deus. Mas que o Senhor esteja a nos guardar todos os dias, Deus. Então eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz... Vem.